Olá, meus amores! Como vocês estão? A tia tá morrendo de saudade, mas logo, logo nós estaremos juntinhos na nossa sala de aula, tá bom? Então, hoje nós iremos estudar no livro de língua portuguesa e o nosso conteúdo é uma ortografia, tá bom? Que são palavras com LH e LI, ok? Então, prestem atenção. Observe as cenas. Estão vendo? Analisem as cenas bem direitinho. Minha família é enorme, olha só. Quase tão grande quanto as de antigamente. Vamos ver o que fala sobre a imagem abaixo. Esta ilha está localizada em Fernando de Noronha. Olha que ilha linda, maravilhosa, não é isso? As palavras acima em destaque têm sons semelhantes na sílaba final. Família, ilha. Por isso é importante conhecer bem a grafia delas, para evitar a confusão na hora de escrevê-las, tá bom? Então vamos lá. Escreva o nome das figuras, depois complete as frases adequadamente. O nome dessa imagem aqui é o quê? Sandália. Então, vou escrever, ó, sandália. Um acento agudo no dá. Qual é a sílaba tônica? Dá, né? Qual é a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade, que nós chamamos, ó, sandália, não é isso? É o dá. Só revisando o que a gente já estudou, tá bom? Sandália, não é sandália, é sandália, tá bom? E essa daqui, ovelha, não é isso? E aqui, galinha, né? A tia só tá revisando sílaba tônica. Sandália, ovelha, galinha. E aqui, trilho, trilho ou trilho? Cílios, cílios, não é cílios, é cílios. E aqui, gente, bem facilzinho, né? Agora, Fabiana ganhou o quê? Confortável. Ganhou uma ovelha confortável, uma galinha confortável, um trilho confortável. Ganhou o quê? Então, vocês vão analisar qual o nome que vai se encaixar aqui. Lembre-se, prestem atenção para escrever corretamente. O trem anda sobre o... Que palavrinha é essa que a tia falou? Trilho. Muito bem. Que lindos o quê? Ovelha alongados? Que lindos abelha alongados? O que será? Que lindos, tá? O que é a fêmea do carneiro? É a galinha que é a fêmea do carneiro, será? O que nos fornece o mel? É a ovelha, será? E o que da vizinha não para de cacarejar? Será que é o quê? A ovelha, a sandália? O que da vizinha que não para de cacarejar, tá bom? 2. Completa as palavras com LH ou LI. Mobília, palha, toalha, agulha, aliança, alho, entenderam? Utensílio, assoalho ou assoalho? Baralho ou baralho? Dália ou dália? O que será? Brilho ou brilho? Tá bom? Tá bem fácil, né? Essa ortografia deu para vocês entenderem. Aqui, meus amores, tem lendo o texto, tá? Conheça um pouco sobre a vida de Cândido Portinari. Vamos entender um pouco da história dele? Não foi entre os pinhais, os vinhedos ou os olivais do Veneto, sobre as colinas que ondulavam até o esplendor visual dos Dolomitas, nem nas elevações mais agrestes da Toscana, que nasceu o menino Cândido Portinari. Foi no Brasil, a 30 de dezembro de 1903, tá bom? Entre os cafezais da Fazenda Santa Rosa, próxima a Brodowski, no interior paulista. Seus pais, eles eram imigrantes italianos.
atravessaram o Mediterrâneo e o Atlântico para que ele viesse no mundo do interior do Brasil. Naquela gleba de areias roxas que ele jamais esqueceria. Sua meninice transcorreu lá, na pequena Brodowski de seu coração, tá bom? Cândido, como era chamado pela família e pelos amigos, nasceu com a aparência de uma criança enferma. Tinha o tamanho de uma garrafa, na versão pitoresca de seus próprios pais, e dava a impressão de um filho prematuro. Chegaram a pensar que seria apenas algumas semanas de vida. Graças aos cuidados da mãe e das avós, conseguiu sobreviver, mas conservou para o resto da vida a aparência franzina e um defeito de nascença numa das pernas. Olha só, uma mais curta que a outra. Cândido foi um garoto alegre e brincalhão. Jogava suas peladas com os irmãos e companheiros na Praça de Santo Antônio, onde ficava a casa da família. Gostava de empinar papagaios e adorava correr atrás dos palhaços que na praça principal e pelas ruas faziam galhofas montadas em burros, respondidas em coro pela meninada. A vocação para desenho começou muito cedo, nem sempre em papéis como nas paredes de sua aldeia. Essa vocação tomou maior impulso quando Brodowski viu chegar um grupo de pintores contratado para decorar a igreja local. Olha aqui a imagem dele, tá bom? De Cândido Portinari. Sendo coroinha da igreja, Portinari conseguiu se engajar como ajudante destes pintores quase desconhecidos, que percorreram as cidades do interior, decorando templos e capelas. Fez até estrelas no teto da igreja de Santo Antônio. Uma experiência inesquecível. Pintá-las lá no alto deu-lhe a ideia inicial de uma ingênua cosmogonia. Participou ainda da decoração do altar-mor. No ano de 1917, com apenas 13 anos de idade, Cândido Portinari foi mandado para o Rio pela família. Demorou-se somente alguns meses morando na casa de uns parentes, por não se sentir nada à vontade na casa dos primos, e acabou por desistir de permanecer no Rio. Ademais, a pouca idade e a falta de instrução, seu curso primário em Brodowski havia sido deficiente. O impediram nessa época de ingressar no aprendizado artístico. De volta a Brodowski, nem completara ainda 14 anos, começou a trabalhar numa ferraria. Lá se fabricavam carroças e objetos diversos. Ele ocupava-se da pintura de veículos, acrescentando-lhes ainda as iniciais dos nomes de seus proprietários. Só retornou ao Rio para iniciar regularmente seus estudos em fins de 1918, após a gripe espanhola, desta vez para fixar-se nesta cidade até o fim de sua vida. No começo de 1919, tentou entrar para a Escola de Belas Artes. Foi reprovado, decidiu então matricular-se no Liceu de Artes e Ofícios, onde estudou com bom aproveitamento. Olha só que bacana. Finalmente ingressou na Escola Nacional de Belas Artes. A sigla é ENBA. Daí por diante, seu aprendizado artístico foi tranquilo e sem maiores problemas. Então, meus amores, isso aqui é a história da vida de Cândido Portinari. Então, vamos entender um pouco de algumas palavras desconhecidas no texto, que está aqui no vocabulário. Cosmogonia é a criação ou origem do universo, especialmente como objeto de estudo ou especulação, cosmogênese. Sabiam? Engajar é empenhar-se em dada atividade ou empreendimento. Franzina, que diz lá no texto que Cândido Portinari era franzino, né? Quer dizer que é fraco, delicado, que ele é homem, né? Mulher, fraca, delicada. Galhofas, que falou lá no texto, lembra dos palhaços que ficavam fazendo galhofas? Galhofas quer dizer alegrias, brincadeiras, gracejos, tá bom? Gleba, fala no texto esse nome tão esquisito.
Gleba é qualquer porção de terra, sabiam? Pitoresca, que ou aquela que é cheia de imaginação, criativa ou original, tá bom? Aí a tia vai gravar outro videozinho explicando a atividade, tá bom? Beijinhos e até mais.